Há cerca de 4.000 anos, formava-se a sociedade que hoje conhecemos como Grécia Antiga. Muitos de seus valores e conceitos filosóficos, políticos, artísticos e culturais deixaram marcas tão sólidas que ultrapassaram gerações, e hoje a Grécia Antiga é considerada um dos berços culturais da humanidade. As artes gregas, por exemplo, mudaram alguns conceitos, principalmente no que diz respeito ao registro da figura humana. Aspectos como simetria e proporcionalidade foram herdados de antepassados do Egito e inspiraram novas abordagens. Com base neles, os gregos exploraram mais o corpo humano, abordando-o sob diversos ângulos. Além disso, a profundidade e a técnica de representação de movimentos conferiram mais naturalidade e realidade aos registros artísticos. O desejo de que a arte representasse com perfeição o mundo real era tanto que o escultor grego Policleto criou um conjunto de regras chamado Cânone de Policleto. Essas regras determinavam a proporção entre as medidas de altura e de largura nas representações da figura humana. O tamanho do corpo, por exemplo, deveria equivaler a 7 vezes a medida da própria cabeça. Mas a busca da perfeição e do completo equilíbrio não focava apenas a forma humana. A ideia estava presente também em muitas outras representações artísticas da Grécia Antiga, como a arquitetura. As colunas gregas, por exemplo, são famosas até hoje por essa razão. O que mais chama a atenção nelas é a forma, que evidencia o extremo cuidado investido em cada elaboração. As colunas eram tão importantes que foram usadas no Pártenon, o templo grego mais famoso. Para essa construção, foi adotado o estilo dórico, caracterizado pela presença de colunas de corpo canelado, sem base. Mas há construções com estilo ainda mais detalhado, como o jônico, que apresenta colunas de altura superior, com o corpo todo esculpido. E o coríntio, mais trabalhado que os demais, apresentando adornos em formato de folhas no capitel, a parte de cima das colunas. O capricho nos detalhes desse estilo valorizava as construções, e por isso ele foi utilizado em prédios importantes não só na Grécia. Durante o Império Romano, as colunas coríntias foram as mais utilizadas, encontrando-se em grandes construções como a Basílica de São Pedro, em Roma. E esse estilo não ficou preso somente à antiguidade. No Brasil, as colunas coríntias aparecem em muitas construções, dentre elas a fachada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Mas a arte grega não era constituída apenas de grandes construções. As cerâmicas eram itens de primeira necessidade e utilizadas em diferentes funções. Havia as de uso doméstico, para guardar alimentos e armazenar líquidos, as utilizadas em mercados e as cerimoniais e ritualísticas, entre tantas outras. A perfeição e a variedade das formas das cerâmicas, assim como as pinturas que as adornavam, fizeram com que fossem reconhecidas como obras de arte. A técnica de pintura chamada figuras vermelhas popularizou bastante a arte grega em cerâmica. Inicialmente, a peça era toda pintada de preto. Depois, a tinta era aos poucos removida, formando as imagens com a cor original da própria cerâmica. Havia peças que retratavam cenas do cotidiano, outras aspectos religiosos. Havia ainda as que mostravam cenas de batalhas ou de jogos. Mas os gregos não buscavam apenas a perfeição nas formas de objetos e de figuras humanas. Eles também buscaram desenvolver o intelecto. Sabe-se que as bases da filosofia atual se encontram na Grécia. Mas antes que os estudiosos começassem a questionar a realidade e as relações humanas, a literatura também apareceu como uma das responsáveis por registrar os pensamentos, os desejos e as crenças das pessoas. Homero,
poeta grego que teria nascido no século IX a.C., escreveu 2 poemas chamados épicas, que narram grandes feitos históricos e lendários, Ilíada e Odisseia. A Ilíada fala sobre a Guerra de Troia, explorando a relação entre o humano e o mítico. A Odisseia narra o retorno de Odisseu para Ítaca após a Guerra de Troia. O retorno do herói foi marcado por muitas aventuras entre deuses, sereias e gigantes, elementos fundamentais da mitologia clássica. A beleza das obras gregas, portanto, não está apenas no que se vê superficialmente, mas também em seu conteúdo. Com base na observação cuidadosa de elementos da arte grega antiga, é possível ir além da forma e perceber aspectos que nos ajudam a compor teorias sobre a maneira de pensar e de viver dessa importante civilização, de um passado que se faz presente até hoje.